Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, cerca de 70% das famílias brasileiras estão com dívidas. Entre elas estão as prestações do carro financiado. Uma alternativa é o refinanciamento do veículo, mas o consumidor precisa ficar atento aos juros. Veículo 0 quilômetro e condições de pagamento que cabem no bolso. Elementos básicos para que o consumidor decida pela compra e queira transformar o sonho em realidade. Mas o sonho pode virar um pesadelo. Segundo o Banco Central, o número de empresas que atuam na recuperação de crédito aumentou em até 28% a retomada de veículos por pedidos de busca e apreensão decorrentes da falta de pagamento neste ano. Diante disso, quais as possibilidades para sair do aperto? O advogado explica que existem 3 possíveis soluções. A primeira atitude e a mais recomendável, negociar com o banco. Negociar para chegar realmente a um tempo que ele consegue pagar. A segunda possibilidade é entregar o carro de forma amigável. Há alguns prejuízos decorrentes disso, mas é também uma possibilidade. E a terceira possibilidade é ele esperar o banco efetuar a busca e apreensão por meio de pedido judicial. A possibilidade de refinanciamento do veículo é a mais usada, como explica esse gerente de uma concessionária em Brasília. A financeira pode refinanciar o bem, pode estender o prazo. Por exemplo, você financiou em 36 meses, levar para 48, 60 meses, de forma tal que adeque a mensalidade à sua condição atual. E a outra condição que a gente pode oferecer é de se trocar o bem para um bem de menor valor. Ou seja, consequentemente, a gente quita o bem mais caro e, consequentemente, a gente vai financiar um bem menor com prestações menores que vão adequar ao seu orçamento. As instituições financeiras falam assim, você não está podendo pagar com esse valor. Eu vou te dar um prazo maior, quer dizer, isso está dentro da negociação, né? Eu vou te oferecer um prazo maior, mas vou botar um juro maior e a prestação vai cair um pouco. Mas não vai ser aquela de lá. Mas você vai ficar me devendo, em vez de você me dever por uns 3 anos, 5 anos, você vai me dever por 6 anos, sei lá, aumenta para reduzir a prestação, mas a taxa de juros vai ficar mais alta. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça a vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil no DF, Helena Lariucci. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutora Helena. Ainda em cima dessa matéria que nós vimos agora, a entrega do carro, você se desfazer do bem e entregar para a financeira, não quer dizer que a dívida se encerra por ali, não, né? Não. Se por acaso o veículo ele tiver um valor venal menor do que o valor da dívida, a financeira ainda vai continuar com o crédito com aquele consumidor. Então, por exemplo, o consumidor adquiriu um veículo por 50 mil e financiou parte desse veículo que no total da dívida do financiamento ficou em 60 mil. E hoje o valor venal, depois de 2 anos, por exemplo, do contrato, o valor é 40 mil, a financeira ainda tem 20 mil reais de crédito para poder cobrar desse consumidor. E esse valor que é recebido num leilão, por exemplo, pode ser muito mais baixo do que o valor que ele conseguiria vender no mercado. Sim, se por acaso, isso nós estamos falando de uma entrega amigável. Essa entrega amigável, ela pode ser negociada. E a financeira, ela pode sim receber e dar a quitação de uma forma amigável. Geralmente, numa disputa judicial, se não houver um acordo, se houver a busca e apreensão e o veículo for a leilão, ele provavelmente vai num valor menor do que o valor de mercado e a chance desse consumidor continuar devedor daquele crédito financeiro é muito grande. E quando nós estamos falando de bens de maior monta, como por exemplo o apartamento, essa questão de financiamento funciona da mesma forma? Não, o financiamento de apartamento ele funciona de forma distinta. Geralmente os financiamentos de apartamento, porque são financiamentos bem maiores, financiamentos de imóveis de uma forma em geral, eles têm um seguro, você paga junto com a prestação daquele apartamento, você paga um seguro, que geralmente é chamado de livre contratação, mas o consumidor acaba optando por ele, que é o que a gente chama de seguro prestamista, que em alguns casos, dependendo do seguro, em caso de doença grave, em caso de falecimento, o seguro vai cobrir a quitação daquele imóvel. Mas se o credor ele for negociar a venda desse apartamento, ele vai negociar pelo valor de avaliação que o banco fez. Quando se vai fazer um financiamento bancário,
o engenheiro do banco vai verificar o valor do apartamento para poder verificar se no contrato de compra e venda que o consumidor leva para pedir o financiamento, se está tendo algum tipo de manipulação. Então, ele coloca o preço e é em cima daquele preço. Então, a chance disso acontecer é menor. Lembrando sempre que é possível a entrega pela quitação, mas é melhor que seja de uma forma negociada e de uma forma acordada. Doutora Helena, depois do contrato assinado, o consumidor pode questionar os juros? Dizer, olha, está abusivo, está fora do valor de mercado, eu quero suspender esse nosso contrato por aqui, quero fazer esse juro reduzir. Isso é possível se questionar juridicamente falando? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala sobre a questão dos contratos de adesão. O que são os contratos de adesão? Os contratos de adesão são aqueles contratos que eles são impostos ao consumidor. O consumidor, ele não tem a possibilidade de negociação das cláusulas que lá estão. Então, é possível que o Poder Judiciário tenha um entendimento que algumas dessas cláusulas são consideradas leoninas ou abusivas. O próprio Código, tanto o Código Civil quanto o Código de Defesa do Consumidor, eles consideram que os juros justos são os juros de 12% ao ano. Mas já existem entendimentos que nos contratos bancários, ou seja, aqueles contratos de financiamento, de empréstimo, cédula de crédito, a contratação de juros é livre, então se respeita aqueles valores que estão no contrato. Mas tudo isso é discutível e depende de caso a caso. Mesmo aqueles contratos que não são assinados, como por exemplo os empréstimos que são oferecidos nos caixas eletrônicos ou mesmo o cheque especial? Bom, o contrato de cheque especial, no momento de abrir a conta corrente, deveria ser disponibilizado ao consumidor uma via para que ele tenha ciência da aplicação dos juros, porque ele está diretamente vinculado à conta corrente. Mas se não tem um contrato assinado, dependendo do caso e das provas que esse consumidor tiver para ser produzido, é possível. Não estou dizendo que ele vai conseguir, mas é possível que ele tente uma negociação de diminuição desses juros. Doutora Helena Lariuti, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço, uma boa noite.